Oi, pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui de volta, então, para desenvolver um pouco a respeito dos princípios de direito de família. Tem um texto muito bom do nosso querido professor Paulo Lobo, que trabalha com todos os princípios incidentes nas relações familiares. E também tem um outro texto do professor Rodrigo da Cunha Pereira, que é um texto somente sobre os princípios incidentes sobre as relações familiares. Eu vou deixar para vocês a referência bibliográfica do Dr. Rodrigo e vou deixar o link de acesso ao texto do professor Paulo Lobo para quem quiser saber mais. Mas o que nós vamos fazer entre nós aqui? Nós vamos fazer a leitura a partir do artigo 226 da Constituição Federal. Quais são os princípios de possível leitura a partir do texto constitucional? Então, nós não estamos falando ainda de dignidade humana, nós não estamos falando de igualdade, nós não estamos falando do princípio da liberdade em geral. Nós estamos falando, a partir da leitura do 226, quais são os princípios que nós podemos extrair do texto constitucional. Para isso, é muito importante que a gente tenha a Constituição em mãos. Então, pausem o vídeo, vão lá e peguem a sua Constituição. Nós aqui vamos começar com a nossa Constituição e a gente vai começar aqui lendo esse... Deixa eu aumentar um pouquinho esse videozinho aqui para que a gente... Esse capítulo 7. O capítulo 7, gente, ele diz que nós estamos trabalhando com a família, a criança, o adolescente, o jovem e os idosos. Até 2010, antes da emenda 65, os jovens não estavam nessa lista, mas a partir de 2010 eles assim foram incluídos. Então nós temos que lembrar dos 5 elementos da formação familiar. Quem são os protegidos nessa circunstância familiar? O primeiro dispositivo importante é esse caput do 226. O que nos diz o caput? O caput nos diz o seguinte: artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Por que esse artigo é importante? Porque os textos constitucionais anteriores não tinham a família como objeto de proteção estatal. Os textos anteriores afirmavam outra modalidade protetiva. Eu selecionei para nós 2 exemplos, a Constituição de 46 e a Constituição de 67. O que essas constituições diziam? Constituição de 67. A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos poderes públicos. Então, em 67, nós tínhamos a família constituída pelo casamento como objeto de proteção. Uma única forma familiar que tinha proteção estatal. Vamos ver em 46. Da família. A família é constituída pelo casamento e, olha lá, vínculo indissolúvel e terá direito à proteção especial do Estado. Então, ao afirmar que a família tem especial proteção do Estado, nós temos o primeiro princípio constitucional muito significativo, que é o princípio da especial proteção do Estado à família. Esse princípio anuncia que não é apenas o casamento que é protegido pelo Estado, mas toda a entidade familiar. E aí é importante saber quais são essas entidades familiares. O Constituinte resolveu apresentar um rol e, a partir dos parágrafos do artigo 226, nos eleger quais eram as modalidades familiares que eles entendiam como sendo possíveis de proteção estatal. Esse Constituinte, ele apresentou exemplos de modalidades protetivas. A professora, na justificativa da Carta Constitucional, não era a vontade de fazer exemplos, a vontade era apresentar um rol taxativo, porque a sociedade não estava preparada para essa mudança toda. Entretanto, se nós formos falar do Conrad Hess, que é da força normativa dessa Constituição prospectiva, de uma Constituição vívida, de uma Constituição que se renova a partir dos tempos, nós podemos fazer uma leitura que pese não seja a vontade do legislador originário, que nós tenhamos um rol exemplificativo, a democracia contemporânea,
os tempos contemporâneos afirmam uma necessidade de respeito às várias modalidades familiares. E a partir, então, do julgado que nós tivemos da ADI 4277 da DPF 132, a leitura desse combo do artigo 226 é a única possível relacionada a um rol exemplificativo. Quando a gente dava aula disso antes, era um problema, porque os alunos falavam, não, professor, mas tem um rol taxativo aqui. Aí a gente perguntava, tá, e tio e sobrinho tá no rol? Tá, me mostra onde é que tá então. E aí os alunos ficavam confusos com isso. Depois desse julgado, da ADI 4277, da DPF 132, que foi aquele julgado que incluiu a família homoafetiva como uma família possível de tutela jurídica, nós não temos mais esses questionamentos, nós firmamos posição do mesmo jeito que as democracias contemporâneas firmaram, a partir de uma tutela plural, de uma tutela possível de ser realizada a partir de um rol exemplificativo. Então, estamos nós lá, nessa nossa Constituição Federal, e aí vamos dar uma olhadinha no 226. Temos então um destaque, que é a família, que é a base da sociedade, e não somente o casamento. E aí nós temos esse combo aqui, protegido ou tutelado a partir do parágrafo 1º até o parágrafo 4º, como apresentando um rol exemplificativo das modalidades familiares. O primeiro, casamento civil. O segundo, casamento religioso com efeitos civis nos termos da lei. Depois, o parágrafo 3º, reconhecida a união estável entre homem e mulher. E aí vocês vão me perguntar, certamente, prof, a Constituição não diz que a união estável é entre homem e mulher? E como é que o Supremo declarou inconstitucional o parágrafo 3º da Constituição? Primeiro equívoco. Nenhuma disciplina da Constituição originária pode ser considerada inconstitucional. Não há regras inconstitucionais na Constituição, uma vez que isso seria uma contradição em termos. O que o Supremo fez foi oferecer uma interpretação conforme do artigo 1723 do Código Civil. Então, o que nós tivemos com declaração de inconstitucionalidade foi um dispositivo do Código e não da Constituição. Aqui nós temos um exemplo típico de que o rol é exemplificativo. O parágrafo 3º trata da união estável entre homem e mulher. E nós temos uma família que não está explicitamente declarada na Constituição, mas que foi reconhecida pela força cogente dos outros princípios do nosso sistema constitucional, certo? Então, primeiro equívoco, ninguém declarou inconstitucional o artigo da Constituição. O que se fez foi oferecer uma interpretação conforme, ou seja, foi oferecer uma possibilidade interpretativa adequada ao sistema teleológico constitucional a partir do 1723 do Código e não da Constituição. Depois, nós temos aqui, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Aqui que os alunos queriam enquadrar os tios. Só que um tio que fica com a tutela ou com a guarda dos seus sobrinhos, ele não é pai e descendente. Então, essa família que nós tínhamos como família monoparental, no parágrafo 4, explicitamente, ela só é dos pais e filhos. Avós e netos e tios e sobrinhos também são entidades que são reconhecidas como família, mas são entidades que estão implícitas e não explícitas. Por isso que esse rol é exemplificativo. Esse conjunto aqui, este combo, que é formado da especial proteção do Estado e dessas aqui que vão nesse parágrafo, gente, ele denuncia ou ele anuncia para nós um princípio que é dos mais importantes da nossa ordem jurídica, que é o princípio da pluralidade. Princípio da pluralidade
da constituição familiar, ou simplesmente o princípio da pluralidade nas famílias, porque a Constituição admite que nós tenhamos uma forma plural de constituição familiar, certo? Então, um conjunto formado pelo 226, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, anuncia o princípio da pluralidade da constituição familiar. Logo em seguida, nós vamos ter uma disciplina jurídica que diz respeito aos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal exercidos igualmente entre homem e mulher. Óbvio que isso é decorrência do princípio da igualdade entre homem e mulher. E aqui nós temos um princípio que é o princípio da direção diárquica da família. Como assim? O que é isso? Nós temos o princípio da solidariedade familiar e aqui nós temos o princípio da direção diárquica. Nós não temos mais uma família patriarcal e hierarquizada. Nós temos o princípio da direção diárquica. Os dois dirigem, independente se são dois homens, duas mulheres, ou se são um homem e uma mulher, certo? Então, o princípio da direção diárquica. Esse princípio aqui, que está no artigo 6º, que afirma que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio, diz respeito ao princípio da liberdade de desconstituição familiar. Então, se o princípio primeiro nos afirma a pluralidade da família com a liberdade de constituição, esse parágrafo 5º, ele anuncia que nós temos a liberdade de desconstituir esta família. Ou seja, nós temos a liberdade de separar o vínculo de conjugalidade quando não nos for mais adequado ao livre desenvolvimento da nossa personalidade, nosso planejamento de vida. Esse princípio da liberdade de desconstituir a família, ele diz respeito aos vínculos de conjugalidade e não ao de parentesco. Porque o parentesco ele vai se reger por outra lógica. Então, nunca vai ter um ex-pai ou uma ex-mãe. Ao contrário, aqui o parágrafo 5º nos afirma a liberdade de desconstituir aquela família. Dito isso, gente, nós lemos, então, pelo menos 3 princípios significativos aqui. Princípio da proteção da família, princípio da liberdade de constituição, princípio da direção diárquica, então são 4. E princípio da liberdade de desconstituição familiar. Até o próximo vídeo que a gente segue com os demais princípios.